o diabo jamais será destruído. O diabo, por mais que a igreja lute, jamais será destruído. O diabo, meu irmão, ele viverá eternamente. Primeiro, que a terra permanece para sempre. Enquanto houver terra, vai haver ser humano. E enquanto existir o ser humano, esta natureza carnal, que é o diabo, que se opõe à vontade perfeita do Pai, esta natureza carnal, que está carregada de tudo aquilo que é nocivo, vai viver. Enquanto existir o ser humano, Satanás vive. Satanás não é um ser espiritual criado pela igreja nessa teoria fascista de batalha espiritual. A igreja tradicional evangélica, filha da igreja católica, é que criou este ser de chifre, de cauda, oriundo da crença grega pagã de Apolo com tridente na mão. Isso tudo é uma teoria fascista dos pastores. Satanás não pode ser destruído. Para que Satanás seja destruído, a humanidade tem que ser destruída, a terra deixar de existir. Porque a palavra Satanás, do original, quer dizer opositor, uma ideia contrária, aquilo que se opõe. Diabo, do grego diabolos, também tem o mesmo sentido, é adversário, aquilo que está contra. A nossa natureza carnal será sempre o nosso maior inimigo. O apóstolo Paulo teve uma frase que eu comentei ontem na reunião com os irmãos aqui em Nova Iguaçu. Ele disse: nem eu mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Quando eu quero fazer o bem, encontro o mal que está em mim, isto é, na minha carne. A carne do homem é nociva. A igreja evangélica, com a sua teoria fascista, é que trouxe esse negócio de batalha espiritual. Que batalha espiritual? Você acha mesmo que o Criador teria então um poder paralelo a ele? Ora, ele não seria então onipotente? Você acha mesmo que o Criador, que tem o domínio de todas as coisas, perderia um domínio por um ser criado pela igreja evangélica? Geraldo, você precisa ler mais a Bíblia, que a Bíblia está recheada de citações de diabo. Não, quem tem que ler mais a Bíblia é você e interpretá-la no seu sentido original. A palavra diabo está sempre colocada, ou Satanás, sempre colocado como uma ideia contrária, como Pedro. E Alcha disse a ele: importa que o Filho do Homem padeça na mão dos gentios e ressuscite ao terceiro dia. Pedro disse: de maneira nenhuma isso aconteça contigo. E Alcha o repreendeu dizendo: para trás de mim, Satanás. E Alcha estava dizendo: para trás de mim, porque você está se opondo a um desígnio determinado. É necessário que Alcha tinha que sofrer e ressuscitar, mas Pedro estava se opondo a esses desígnios. Tudo que você lê como diabo e Satanás na Bíblia, você pode ver que tem sempre uma colocação para um adjetivo, ou da natureza carnal, ou de uma situação contrária, ou de alguém que se opõe. Mas João Ferreira de Almeida, que traduziu a Bíblia para o português, preservou as palavras Satanás e diabo, ao invés de colocar ela no seu sentido dentro daquilo que está colocado. Então, a igreja inventou essa batalha espiritual. E você vê que a coisa beira ao comércio, que existe bíblias de batalha espiritual. Que bíblia de batalha espiritual, abençoado? Como é que as pessoas se permitem o engano para o comércio?
O homem vai lá, coloca o que ele entende acerca de algumas passagens, e aí cria-se uma Bíblia de estudo e dá o nome dessa Bíblia Batalha Espiritual. Coloca uma espada muito grande, diz que é a espada de Davi, ou a palavra de Deus como espada, e aí vira um comércio. E o crente que não tem olhos iluminados, que não sabe colocar a conjugação verbal no seu tempo, que não conhece a cultura judaica, que não entende as frases circunstanciais, atemporal, mergulha nesse misticismo porque acha bonito. É preciso forçar um poder enganoso para que as pessoas que cercam essas pessoas incautas vejam elas como poderosas. E estão aí, jejum, campanha, montes, vigílias, tudo isso para se preparar de uma batalha espiritual. Alô? Não adianta lutar. O diabo vive eternamente. O que? Sim. Vou repetir. Eclesiastes 1,4 diz que a terra permanece para sempre. Isaías disse que o Pai fez a terra para ser habitada. Ela é o estrado dos seus pés. O céu é o seu trono. Então veja o que acontece. Esta terra que tem que ser habitada, e ele também apontava para a terra de Israel, o mundo ocumênio. Esta terra habitada é habitada por ser humano, e o ser humano é o pior adversário de si mesmo. O seu maior inimigo chama você. O meu maior inimigo sou eu mesmo. Quando ativo o meu daimon. E Alça disse em Marcos capítulo 7, versículo de número 21 ao 23, examine a sequência dos versículos. Então interpelaram-no e disseram, os seus discípulos comem sem lavar as mãos? E ele então disse, olha, o que faz mal ao homem não é o que entra, é o que sai. Porque de dentro do coração do homem, preste atenção nessa frase, de dentro do coração do homem é que saem os maus desígnios, e a lista é surpreendente. Prostituição, adultério, ira, ódio, maledicência, homicídios e a loucura. Disse Alcha, tudo isto está dentro do coração do homem e que faz mal ao homem. Ora, alguém precisa de um ser das trevas, sendo ele o próprio no seu interior? Está aí dentro de você a ira, a maledicência. E eu disse há minutos atrás, Paulo disse, nem eu mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, nem você mesmo compreende. Meu amado, se você não tiver equilíbrio, domínio próprio, se você não tiver gestão emocional, você comete coisas que a pessoa mais equilibrada pode duvidar. Quantos que me ouvem esta manhã, esta tarde, meio-dia e alguma coisa, quantos que me ouvem esta tarde já não cometeram situações que disseram, caramba, por que eu fui fazer isso? Sabe por quê? Porque o diabo anda ao teu derredor, a tua carne, a concupiscência dos olhos, o desejo do vil metal, o apego ao vil metal. Não adianta. A igreja pode fazer batalhas espirituais, mas nunca vai derrotar o diabo. O diabo vive eternamente. O diabo é a natureza humana. O diabo é a fofoca, é a contenda. O diabo é as intrigas, a falta de respeito. O diabo é a falta de amor. O diabo é a língua ferina. O diabo é a mão que acusa quando deveria estender as mãos do Criador. O diabo é o ser humano que diz que ama, que dá tapinha nas costas, mas apunhala quando são decepcionados. Esse é o diabo. O apóstolo Paulo, em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 19, na sua epístola aos Gálatas, coloca a relação de Satanás que está dentro, anda com o ser humano.
Ele diz, as obras da carne são conhecidas. Ele não diz a obra do Exu, da Pombagira, ele não diz a obra de Sete Flechas, ele diz as obras da carne. São conhecidas, pelo menos por nós, o povo da graça de Deus. E elas são bebedice, contendas, iras, inveja, avareza e uma relação que ele coloca lá. Está na hora de você entender que batalha espiritual é uma teoria fascista da igreja evangélica para encher os seus templos e, consequentemente, encher os seus cofres. Está na hora de você entender que a igreja luta contra um inimigo que só existe na mente dela. Está na hora de você, evangélico, entender que o seu maior inimigo é a sua carne ativada. A sua carne, arma cilada para você mesmo. A sua carne te faz tropeçar. A sua carne te engana. A sua carne faz você lutar contra algo que não existe quando você não crê que a luta é contra a sua carne. Eu vou ficando por aqui e vou dizendo aos meus irmãos evangélicos, desistam. Satanás jamais será destruído. Ele, dependendo da situação, pode ser a sua carne, uma ideia contrária, algo que se levanta contra aquilo que é o amor. Todas as pessoas que lutam contra o amor estão ativando Satanás que habita no seu interior. O ódio, a vingança, a luxúria, a maledicência é o Satanás que jamais será vencido. Já no melhor dia de nossas vidas, graça eterna. E tem um Satanás que fica em cima do púlpito pregando, falando balabachúria, derecantas, nebenaia, decovas. Esses são terríveis, saqueiam as viúvas, roubam os templos, vidas. Esses são os piores que já passaram pela terra. Meu nome? Geraldo Moraes, caçador de lobos com birimbau. Graças a Deus, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero ter te instruído com as verdades do Evangelho. Rompa com o sistema religioso. Aprenda a reinar em vida e viver em perfeita vitória.